Bate-papo com o empresário Roberto Cavalcante. O assunto de hoje, preço da carne bovina. É um tema muito interessante, porque é um tema que nos acompanha desde o Brasil colônia. O Nordeste, no sentido de sua interiorização, aconteceu exatamente com os colonos acompanhando os rebanhos no sentido de busca de pastos melhores, o pasto, a qualidade de água, a quantidade de água. Então, desde o início da nossa colonização, que nós saímos da costa, onde foram implantadas as culturas que exigem mais água, como cana-de-açúcar e outros, e essa pressão agrícola afastou o gado das praias. Esses animais geraram, vamos dizer, a nossa colonização. Cidades e cidades foram criadas de todo o Brasil, surgiram do acompanhamento desses rebanhos e tal. O Rio São Francisco foi um rio que proporcionou essa migração desse gado para o interior, a interiorização do Brasil, certo? Partindo do Nordeste ou mesmo partindo do Sudeste. Então, o que é que se percebeu? Se percebeu que a nossa dependência da pecuária é muito forte. E o Brasil se especializou na pecuária. Hoje é um dos países que tem os melhores plantéis e tem das melhores técnicas brasileiras de criação de gado. Esse país fantástico que é o Brasil, esse rebanho fantástico que é o Brasil, está correndo hoje um risco fruto de manobras de manipular o mercado. Porque empresas que buscam vencer na base do cartel, significa cartel é poucas empresas para muitos clientes, essas poucas empresas monopolizam na hora que elas praticam entre si um preço semelhante e chegam no mercado só oferecendo aquilo. Você telefona para um suposto cliente para poder vender o seu animal, o seu rebanho, você vai ouvir, feito hoje pela manhã eu ouvi, de vários estados do país, a mesma situação de dificuldades no sentido da precificação. E o nosso consumidor, aí a minha preocupação maior, continua sendo no sentido de que isso vai atingir lá na frente, porque todas as vezes que você manipula o mercado, que as leis de mercado não são as leis naturais da oferta e da procura, alguém vai sair perdendo. E, historicamente, quem vai sair perdendo numa luta como essa, numa disputa de preço como essa, é o consumidor, que não está comandando, não tem força de comando para poder alterar. Os pequenos produtores, muito menos. Os pequenos abatedouros foram quase todos exterminados, foram quase todos impedidos de funcionar. A alegação, muitos deles, de questões sanitárias, que é muito justo. Você quer um produto que seja saudável. Mas será que lá por trás, historicamente, não houve um plano para poder minimizar a presença e a distribuição de compradores? Na hora que você tem poucos compradores, você vende aquele e compra, qualquer que seja. Você tem que se livrar. Um animal vivo, quando passa do período de engorda, ele passa a ser um animal de risco, porque ele certamente vai engordar economicamente menos do que precisa engordar, e você vai ter que descartar esse animal. Na hora que você é obrigado, por questões de pasto, por questões de capital de giro de cada um, desde que seja o consumo pecuarista de uma res, ou de centenas de reses, milhares de reses que temos no Brasil, mas ele vai ter um momento em que ele vai necessitar descartar. Os grandes abatedouros estão esperando sempre, cada vez, oferecendo menos, sob a forma de práticas de mercado que eu, na minha visão, considero equivocadas. Esse cartel, ele existe, né, entre os grandes produtores, mas nessa situação, como ficam os pequenos? A afirmativa de ser cartel é uma afirmativa difícil de ser dada, porque ela poderia incorrer em um crime, porque a formação de cartel não é uma coisa aceita pela justiça, muito menos eu de fazer a afirmativa de que trata-se de cartel, mas trata-se de um movimento na qual, pela sua similaridade,
Você telefona para qualquer parte do Brasil, você vai encontrar uma diferença de preço mínima, até pelas facilidades hoje que nós temos das comunicações, a digitalização das informações. O mercado todo mundo está sabendo. Mas na hora que se foram fechados os abatedouros pequenos, por questões às vezes de detalhes, você tirou daquele pequeno município, daquele pequeno produtor, daquele pequeno consumidor, você tirou a capacidade dele de se abastecer localmente por um preço local. Hoje o preço é nacional. Vamos dizer, O senhor é a favor da reabertura dos abatedores? eu sou a favor de que o Estado brasileiro se preocupe com o fato, se preocupe com o setor. Vamos dizer, ele evite, vamos dizer, um trabalho de conscientização na qual esse problema que nós estamos passando seja minimizado. O que eu prego é que haja um esclarecimento das autoridades no sentido de que o mercado tem que se ajustar por conta própria. O mercado tem que se ajustar de uma forma que ele permita a sobrevivência de um setor. Hoje o que está em jogo é a sobrevivência de um setor que é pujante no Brasil. Até que ponto os grandes compradores vão entender de que eles, forçando uma baixa de preço de forma artificial, eles vão lá na frente gerar uma redução do rebanho e a redução do rebanho fará com que os preços subam. O setor vai definhando, eles vão gastando as suas reservas, gastando os seus pastos, gastando seu capital de giro, e vai chegar um momento em que o setor terá a menor capacidade de ofertar ao mercado internacional. Nós temos que nos lembrar que o Brasil hoje é dos maiores produtores mundiais de carne para o mundo. Nós abastecemos o mundo de carne. Só que abastecemos hoje, momentaneamente, acredito eu, de forma distorcida. Como a gente está iniciando agora o segundo semestre, né? Como bom brasileiro nordestino otimista, a gente torce para que essa realidade, perspectiva, possa haver uma mudança agora no segundo semestre. Isso, eu acredito que trabalhando com a competência que o produtor rural brasileiro tem, o produtor rural brasileiro hoje é credenciado no mundo todo, em qualquer cultura. Hoje nós produzimos grãos da melhor forma, regiões brasileiras aqui no Nordeste, Piauí, por exemplo, é um estado que antigamente não tinha uma tecnologia que tem hoje no sentido da produção de grãos e se estende. Eu tenho um amigo que voou daqui para Rondônia e disse que esse Brasil surpreende com as mudanças do nosso dimensões continentais, as dimensões das culturas que existem distribuídas em todo nosso continente brasileiro. Então, eu acho que eu não posso sair daqui com uma mensagem que não seja otimista. Eu acho que o que está se passando é preocupante. Nós já assistimos isso anteriormente, a redução do rebanho em Quedar, e nesse caso específico da mudança de rebanho, não foi nenhuma praga, não foi nenhuma dificuldade de chuva, não foi nenhuma dificuldade. O que está acontecendo é o produtor rural sendo obrigado a abater fêmeas para poder manter seus custos, manter a sua sobrevivência, e isso lá no final refletir na disponibilidade de carne para ofertar ao mercado interno e ao mercado externo. Como sempre, não há outra receita, o perdedor é o menor, o perdedor é o consumidor. A formação de entidades mundialmente consideradas gigantes está sendo realizada às custas do pobre, do consumidor que vai lá numa feira, num supermercado, tal, para comprar 1 quilo de alguma carne que não seja nem as carnes sofisticadas. É isso, obrigada.